Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 5, onde está escrito: porque sem mim nada podeis fazer. Estaria, porventura, as Escrituras afirmando que sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada? Resposta errada. Prova disso é que mesmo antes do homem Jesus ter nascido, os profetas já estavam realizando a obra de Deus. Nisto podemos entender que nada tem a ver com Jesus, mas sim com o Espírito de Cristo. Prova disso que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito: o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. O mesmo ocorreu em relação a Jesus, pois no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, está escrito: saindo Jesus das águas, eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo do alto sobre ele. Por isto, antes dos 30 anos, o homem Jesus não pôde realizar a obra de Deus, pois quem realiza a obra de Deus é este Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse Jesus: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem realiza suas obras. É este Espírito de Deus que passou a realizar a obra através do homem Jesus a partir dos 30 anos. Por isso, Jesus não podia realizar a obra do Senhor, pois sem mim nada podeis fazer. Sem este Espírito de Cristo, sem este Espírito de Deus, você não pode realizar a obra do Senhor. Nem mesmo o homem Jesus realizou obra alguma sem ter recebido este Espírito de Deus. Repito, disse ele: o Pai que está em mim é quem realiza suas obras. Assim como era este Espírito de Deus que estava realizando a obra através dos profetas. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, disse Paulo: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O homem Jesus se uniu a este Espírito de Deus quando ele recebeu o Espírito do alto, assim como os profetas haviam recebido este Espírito de Cristo. O homem Jesus o recebeu também. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O homem Jesus não pertencia a Deus, pois antes dos 30 anos ele não tinha o Espírito de Cristo. O homem Jesus recebeu o Espírito de Cristo somente aos 30 anos. Repito, saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, descendo sobre ele. Então ele se uniu a este Espírito e se tornou um só com o Senhor. Mas antes dos 30 anos, Jesus não possuía o Espírito de Cristo e ele não pertencia ao Senhor. É exatamente por isso que o Senhor não estava usando o homem Jesus antes dos 30 anos. Para você realizar a obra de Deus, primeiro você precisa pertencer a Ele. E para pertencer ao Senhor, primeiro o Espírito de Cristo precisa despertar na carne. Nisto podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, está escrito: naquele tempo estava sem Cristo no mundo. O homem Jesus também estava sem Cristo no mundo, antes dos 30 anos. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20, diz: isto porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. O mesmo que ocorreu em relação ao homem Jesus deve se repetir com cada um de nós, pois disse Jesus: as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. E disse Jesus: porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é que se expressará através de vós. Você precisa receber este Espírito de Cristo, tal como o homem Jesus o fez, tal como Paulo o fez. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
Era o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que estava realizando a obra através de Paulo, assim como ocorreu em relação aos profetas e a Jesus. Pois sem mim, disse Deus, nada podeis fazer. Sem o Espírito de Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Nisto, repito, podemos entender perfeitamente, porque antes dos 30 anos, o homem Jesus não realizou milagre algum, pois ele não havia sido revestido de poder. Pois no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, ou seja, com o Espírito de Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele não era o Cristo, ele era apenas Jesus de Nazaré. Ele se tornou o Cristo aos 30 anos, quando ele se uniu ao Senhor. Repito, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Assim como os profetas e Deus eram um só. Assim como o homem Jesus e Deus eram um só. Você também precisa se unir a este espírito, despertando da sua verdadeira identidade espiritual. Pois você não é o corpo, senão o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação inconsciente do Espírito de Deus. Nisto podemos entender que receber o Espírito de Deus nada mais é do que despertar da sua verdadeira identidade. A menos que você venha se reconhecer através da pessoa de Deus, você nunca poderá realizar a obra do Senhor neste lugar. Pense e reflita sobre isso. E até o próximo vídeo, meus amigos.